Seja bem-vindo. Hoje é o 9º dia que estamos orando, estudando a Palavra de Deus e o Sozo. Amém? Nós estamos no capítulo Deus, o provedor e protetor. E nós paramos aonde nós estávamos falando sobre a criança quando ela não tem a afirmação de um pai em sua identidade. Essa criança ela cresce com medo de fracassar, medo de que as suas necessidades não sejam supridas. Ela cresce com a necessidade de ter um desempenho perfeito, tá? E quando essa criança ela tem a afirmação de um pai, de quando um pai brinca com ela e afirma que tá tudo bem errar, que pode consertar aquilo que foi errado, essa é a representação de Deus, né? E Deus, ele faz isso conosco, amém? E algumas pessoas, elas têm dificuldade de ouvir a Deus Pai, devido elas terem se desenvolvido o seu crescimento cristão num lugar religioso, ou até mesmo ela se desenvolveu de uma forma religiosa. Então, quando essa pessoa ela é muito religiosa, ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, e muitas vezes ela vai falar que está com medo, ela não vai querer ter essa experiência por conta de que no interior dela há um medo, tá? Então, pessoas que são legalistas vão ter uma imagem assustadora a respeito de Deus, e para isso é necessário perguntar ao Espírito Santo para descobrir em qual tipo de mentira essa pessoa está acreditando, tá? Então, se a pessoa ela tem dificuldade para ouvir de Deus como Pai, então volta para Jesus, tá? Ou então para o Espírito Santo como uma linha direta de comunicação, e pede para que o Espírito Santo ou para Jesus conduzir ao Pai. E isso geralmente funciona muito bem para pessoas, como eu estava falando, né, que têm origens religiosas e legalistas, tá? Então essas pessoas elas cresceram aprendendo que não se pode ouvir, ver, né, ou sentir Deus nas suas mentes, porque para isso soa como se fosse uma blasfêmia, como se fosse algo que não é saudável, né? É como um ministério profético também. Muita gente vira para mim e fala: eu não acredito no ministério profético, porque profecia é só falar eis que te digo, eis que te falo, e profecia não é isso, tá? O profético não se diz respeito a isso. Quando a pessoa ela começa a criticar o profético, e fica bem nítido para mim de que aquela pessoa ela precisa ter uma nova experiência, né, para que o profético seja ressignificado na vida dela. E muitas vezes também, com esse relacionamento com Deus, essa forma de sentir, ver, né, e ouvir a Deus precisa ser ressignificado, sabe? Muita gente vê ainda com os olhos das lentes pintadas. Então, pessoas também que passaram por dificuldades na infância, elas vão crescer acreditando que não há o suficiente para ela, que Deus não é protetor, que Deus não vai suprir as necessidades, ou que Deus é como se fosse um Deus que dá de conta-gotas, né? E para isso é necessário também liberar perdão para os pais por alguma situação ou circunstâncias que levou a esse entendimento, tá? Porque Deus ele supre
as 3 necessidades de provisão, de proteção e de identidade. E se não há um trabalhar de Deus nessas áreas, é porque precisa vir a verdade de Deus a respeito disso, tá? Então vamos encerrando o capítulo. E ontem, na oração de ontem, né, eu fiz algumas perguntas para meditação e reflexão, até mesmo para identificar se há uma mentalidade órfã, né, que precisa ser trabalhada. Nós vimos que em um relacionamento onde existem 3 tipos de pessoas, né, que são a vilã, a vítima e o herói. E como eu estava dizendo agora, em um relacionamento, quando não há um fluxo sadio, é porque ou as 2 pessoas estão agindo como vilã ou como vítima, né? Ou as 2 estão agindo de uma forma, ou as 2 são vilãs ou as 2 são vítimas. Então, há necessidade da verdade de Deus ser implantada e ressignificada aí nessa história. Então, nós vamos orar, tá? E você vai fechar os olhos e vai perguntar a Deus Pai, onde você aprendeu hábitos, medos, mentiras ou mentalidades que impedem você de acessar a Deus Pai. Agora peça para que Ele te mostre aonde Ele estava quando esses hábitos, medos, mentiras ou mentalidades se formaram. Peça para que Ele te revele a sua verdade sobre a situação. Libere o perdão para qualquer um que tenha prejudicado ou te ensinado essas mentiras, medos ou mentalidades. Entregue a Ele, a Deus, quaisquer mentalidades profanas formadas em você ou mentiras nas quais você acreditou sobre essas experiências vividas. Renuncie às participações e aos acordos com quaisquer laços demoníacos ou promessas feitas por causa dessas situações. Pergunte a Deus Pai o que Ele deseja te dar em troca pelo que você renunciou e entregou a Ele. E agradeça a Ele pela sua verdade e liberdade que você recebeu por causa da sua verdade. Amém? Se você sentir a necessidade de repetir esse exercício, volte essa parte, vai dando pausa, respira fundo, fique num lugar tranquilo, no qual você possa meditar, que você não seja interrompido, e refaça essas perguntas, reflita sobre elas e aguarde o Espírito Santo te responder, amém? Ou o próprio Deus te responder. E agora nós vamos encerrar esse momento. Pai querido, Pai de amor, nós clamamos a Ti e clamamos ao Teu Santo Espírito que venha clamar em nosso ser, o Espírito que clama Abba Pai, que Ele possa gritar mais forte de dentro das nossas entranhas. Senhor, Abba Pai, o Espírito de reconciliação venha hoje sobre nós, clamando Abba Pai, clamando Abba Pai, clamando Abba Pai por nós e pela nossa geração, por aqueles que necessitam, Senhor, conhecer o Pai que Tu és. Senhor, nós Te pedimos perdão pelas alianças com o medo, com a falta, com a insegurança, com a mentira. Senhor, nós desfazemos agora as alianças, Senhor, do inferno, Senhor, de traumas, Senhor, e agora
na autoridade do teu nome, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que somos livres, livres para te amar, livres para te adorar, livres para sermos filhos e filhos maduros nessa estação, filhos maduros nesse tempo, filhos que ouvem o Pai, filhos que sentem o Pai, filhos que pensam aquilo que o Pai pensa, filhos que agradam ao seu Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que a nossa geração, Pai, venha se consertar diante de Ti. Senhor, nós fazemos uma aliança, Senhor, de Te amar e de Te buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e que todo espírito de orfandade no nosso meio venha ser arrancado na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que seja removido agora as mentiras, os enganos, Senhor, as influências de principados e potestades, Senhor, que nos conduziam à orfandade, ao vitimismo, Senhor, à superioridade, a mentira, a amargura. Senhor, nós desfazemos e quebramos essas influências dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, Senhor, e nessa hora nós nos tornamos livres pela autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos a liberdade, porque aonde o Espírito de Deus está, há liberdade, e nós somos livres para te amar, nós somos livres para ser os teus filhos e expressar a grandeza do Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Aleluias. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e até amanhã.